Esta é a primeira aula sobre projetos de filtro FR com janelas. Só recordando qual que é a ideia do projeto de filtros FR, a gente vai estar tratando de filtros seletivos em frequência, então quer dizer que eles vão, algumas faixas de frequência, a gente vai encarar alguns componentes de frequência o filtro vai deixar passar, outros componentes de frequência o filtro vai bloquear. Então a especificação ela tem que ser feita no domínio de Fourier, a gente vai usar a DTFT para fazer a especificação. Na verdade, a gente usa a H de E na J-ômega, que é a nossa resposta em frequência, que é a DTFT da resposta em impulso. A implementação ela é feita com a resposta em impulso, e a gente tem esses dois problemas, né, que filtros ideais são estáveis e não causais, e o que a gente precisa é, então, escolher uma resposta em impulso que tenha tamanho finito e seja causal, para que a gente, primeiro, tamanho finito para o filtro ser FR e causal para que ele possa ser implementado. E essa resposta em impulso, então, ela tem que ter uma resposta em frequência que aproxime o melhor possível, segundo algum critério de qualidade, a resposta do filtro desejado, né? Então, a gente diz que um filtro FR de ordem M tem M mais um coeficientes, e para a gente especificar o filtro, a gente vai ter que, então, permitir, né, que o filtro tenha não seja o ideal, então a gente vai ter que permitir uma variação aqui no ganho do filtro na faixa de passagem, vai ter que permitir uma variação no ganho do filtro na faixa de rejeição, e também vai ter que permitir uma banda de transição, porque a gente não consegue. Então, com o filtro ideal, a gente vai ter que fazer essas aproximações, e as aproximações vão ser baseadas nessas permissões que a gente vai colocar para cada uma desses parâmetros do filtro. Então, a gente pode especificar a banda de passagem, o ganho da banda de passagem, de duas maneiras, ou de maneira absoluta, onde a gente fala que então a gente vai permitir na faixa de passagem um ganho que varia de 1 menos ΔP até 1 mais ΔP. Idealmente a gente gostaria de 1, mas a gente vai permitir então que o ganho varie mais ΔP para cima e mais ΔP para baixo. A gente também pode especificar essa variação aqui, esse ripple, né, que é essa ondulação. O ripple é ondulação em português. A gente pode então especificar essa ondulação de uma maneira relativa, usando aqui esse AP, que é uma medida em dB. A gente já vai ver a relação aqui do ΔP com o AP. No caso da faixa de transição, a gente vai especificar duas frequências, então é uma frequência, a gente pode chamar de frequência limite da faixa de passagem, que é o ômega-P, vai ter uma frequência limite da faixa de rejeição, que é o ômega-S, né? O Szinho aqui é do stop band, e o ômega-C, então, que vai ser a frequência de corte. A banda de transição, então, vai ser essa região aqui, né? Então, esse delta aqui que vai de ômega-P até ômega-S. Então, às vezes as especificações, dependendo da aplicação, são feitas de maneira relativa ou absoluta. Então, para a gente converter as especificações de maneira relativa por absoluta, a gente vai usar essas expressões. Então, a primeira expressão é esse AP, que é o ripple da faixa de passagem. A gente calcula a partir dos valores de especificação absolutos, né, como 20 log 10, 1 mais ΔP sobre 1 menos ΔP, e se a gente quiser fazer o contrário, então ΔP é dado por essa expressão. Na faixa de rejeição, a gente tem então o AS, é o 20 log de 1 sobre ΔS, aqui eu acabei não falando, né, mas o ΔS, então, seria a amplitude máxima aqui que a gente aceita na faixa de... quando eu falo amplitude máxima, na verdade é o ganho máximo, né, que a gente aceita, já que a gente está falando aqui em resposta em frequência, na magnitude da resposta em frequência. Então, ΔS seria o ganho máximo que a gente permite na faixa de rejeição, que a gente gostaria que fosse zero idealmente, mas a gente vai permitir um ganho aqui muito pequeno. E a gente, para converter esse ΔS, que é o absoluto, para uma medida relativa, então seria esse 1, que seria o ganho do filtro, em relação a esse ΔS, por isso essa expressão, então, AS 20 log na base 10 de 1 sobre ΔS, isso dá menos 20 log 10 de ΔS. Se for fazer, então, a conversão do relativo para o absoluto, a gente usa essa expressão, e a gente vai ver que em muitos casos a gente não vai conseguir ter especificações diferentes, né, ou ripples diferentes para faixa de passagem e faixa de rejeição. A gente vai ter um ripple único e a gente vai ter que atender a especificação. Então a gente considera sempre o pior caso, né, que seria então o menor ripple, que é quanto menor o ripple, mais a gente está se aproximando do filtro ideal. Então é o pior caso, é o mais difícil de atingir, né? Então aqui o delta, então, é o mínimo entre o ΔP e o ΔS, e a gente pode também usar uma medida relativa, então, que é menos 20 log na base 10 de ΔS, ou para converter, então, da medida relativa para absoluta, a gente usa essa expressão. Bom, agora a gente vai entender, fazer uma interpretação por que a gente tem as ondulações, de onde vêm as ondulações, a gente já tinha visto mais ou menos, mas isso vai ajudar a gente entender como é que a gente vai remover, ou remover é impossível, mas como a gente vai diminuir as ondulações nos filtros. Então a gente vai considerar, vai partir aqui de uma resposta em frequência ideal, e o que a gente fez foi simplesmente fazer um truncamento, né? Fez o truncamento e também a gente fez um deslocamento da resposta
ao impulso para que o filtro ficasse causal e também simétrico, que garante a fase linear. Só que esse truncamento a gente pode então entender como sendo uma multiplicação da resposta ao impulso ideal por uma função W, que a gente chama então de janela, o W de window, né? Então essa função W janela, no caso do truncamento simples, essa é uma janela retangular, onde ela é 1 nas posições onde a gente quer manter, então a resposta ao impulso, e 0 nas outras posições. Então essa multiplicação no tempo, ela vai ser uma convolução no domínio da frequência. Essa então é uma convolução circular, porque a gente está tratando com a DTFT, que é uma função periódica, então a gente precisa usar a convolução circular, fazendo então essa convolução aqui da resposta ao impulso. Mas antes disso, né, vamos considerar para a janela retangular, a gente tem simplesmente a DTFT dessa função aqui, que vale 1 nesse intervalo. Então isso a gente obtém o nosso sinc periódico, a gente já tinha visto na aula de DTFT. E a convolução, a gente vai fazer uma convolução, vou interpretar aqui a convolução de maneira visual. Então aqui a gente tem essa ondulação, aqui seria a parte da amplitude, aqui a gente está usando essas funções AD e AW, né? Então o AD seria a parte da amplitude, né, da janela. Não é bem o valor absoluto, porque a gente está considerando aqui, a gente está aceitando valores negativos, né? Então, aqui, se a gente fosse considerar a DTFT ou a resposta em frequência da janela, a gente tinha um termo aqui de fase. O que a gente vai fazer é simplesmente remover esse termo, mas vai permitir que esse termo tenha valores negativos. Isso equivale basicamente a ter um filtro de fase zero, né? Onde a gente deslocaria então essa janela para o centro, né? E teria um filtro não causal, mas para casos de dedução ele não atrapalharia. Então a gente teria que fazer a convolução dessa função AD, que é simplesmente vale 1 no intervalo de 0 de ômega dentro da faixa, né? Quer dizer, a gente está usando um filtro passa-baixa como protótipo, então ela vale 1 quando o ômega, o valor absoluto de ômega é menor de que ômega C, então aqui seria a gente está dentro da faixa de passagem, e a janela é a parte dos nossos sinc periódicos, tirando o termo de fase, e a convolução então dessas duas funções vai dar a resposta em frequência da janela, mas a parte da amplitude não é bem o valor absoluto, porque a gente está permitindo valores negativos, mas visualmente a gente consegue ver que essa convolução, a gente vai pegar uma dessas funções, vai inverter ela no tempo, como ela é simétrica, então não vai ter esse problema, e vai então varrer, né, com uma função, ela vai sendo deslocada de menos π a π, vão sendo feitas essas multiplicações em ponto a ponto e vão sendo somados, e aqui embaixo então a gente tem o resultado da convolução então, dessas funções de amplitude, tanto da janela quanto do filtro ideal. Então a gente vê que o que aparece, o que gera essas ondulações é justamente o nosso sinc aqui, porque ora essas multiplicações vão dar valores altos, né? Quer dizer, a soma, né, de todas as multiplicações vão dar valores altos, quando esse lóbulo principal aqui estiver dentro da nossa faixa aqui, né, de frequência, da faixa de passagem, e vai dar valores baixos quando esse lóbulo principal estiver fora, mas mesmo assim, tanto quando ele está dentro quanto ele está fora, vão existir então esses pequenos erros aqui que vão aparecer nessas ondulações. Então, basicamente a ideia da gente controlar o ripple, que seria essas ondulações, é a gente trocar a janela. Então, em vez de ter uma janela que tenha na frequência seja um sinc, a gente vai ter então outras janelas que na frequência então tenham menos ondulações, né? Então essa basicamente está escrito aqui o que eu acabei de falar, aproximação por simples truncamento gera ripples nas faixas de passagem e rejeição. Truncamento equivale a aplicar a resposta ao impulso com uma janela retangular. É possível usar então outras janelas diferentes da retangular que possuem menos ripple, e aí basicamente a gente vai trocar faixa de transição por ripple, né? As janelas elas devem ser simétricas para não alterar o tipo do filtro, então vão ser funções que precisam ter essa propriedade, e fora essa propriedade elas precisam então fornecer um certo ripple desejado, né? As principais janelas que se usa para projeto de filtros FR em PDS são essas 5 janelas. Então é retangular, que é o simples truncamento. Então está aqui o gráfico das janelas. A segunda é a janela Bartlett, que é como se fosse uma função triângulo. Está aparecendo aqui, está difícil de ver, mas é basicamente um triângulo. A janela Hen, que ela já é um pouquinho mais suave também, que está difícil de ver, mas a gente já vai ver no próximo slide as expressões dessas janelas. A janela Hamming e a janela Blackman. E essas são então as respostas em frequência dessas janelas aqui para tamanho 50, né? Então a gente pode ver que essa aqui seria então o nível de ripple que essa janela vai gerar, né, na resposta em frequência, tanto na faixa de rejeição quanto na faixa de passagem. E a gente consegue ver então que as outras janelas, a gente está de certa maneira piorando a faixa de transição, que seria basicamente essa distância aqui, o tamanho desse lóbulo principal, mas vai estar melhorando então a atenuação, que seria diminuir o ripple, né? Então essa troca que basicamente a gente tem de atenuação de faixa de transição por nível de ripple. Então aqui a Bartlett, aqui a Hen, o nível que ela fornece aqui de atenuação, ou ripple menor na faixa de passagem, Hamming, e a
Blackman. Então, idealmente, as janelas deveriam ter lobo principal estreito e lobos laterais pequenos, porém não é possível combinar essas características devido ao princípio de incerteza de Fourier. Basicamente, quanto melhor a nossa localização em frequência, pior a nossa localização no tempo e vice-versa, e esse princípio está ligado, então, a esse fato aqui que a gente nunca consegue ter, para o mesmo ordem de filtro, os dois, uma faixa de transição estreita, que é desejável, porque a gente quer filtros seletivos, com uma grande atenuação na faixa de rejeição e pouco ripple na faixa de passagem, já que a gente também quer estar mais próximo possível de um filtro ideal. Aqui são as expressões das janelas, então Bartlett, aquela função triangular, a Hen é como se fosse um cosseno, né, que foi deslocado, o Hamming também é um cosseno deslocado, mas com algum ajuste, e o Blackman na verdade são dois cossenos. Essas janelas em si foram feitas de maneira empírica, né, então existem vários artigos publicados nessa área de projeto de filtros, e a gente vê que essas janelas foram sendo propostas, ela leva o nome do cientista que propôs cada uma delas, e elas foram então empiricamente sendo testadas, e as propostas delas depois elas foram então incorporadas aí à literatura padrão de PDS, como sendo aí as janelas mais usadas aí para projetos de filtros FR com janelas fixas. Essas são chamadas então de janelas fixas. Depois a gente vai ver uma janela ajustável, a gente vai ter controle mais fino aí de alguns parâmetros. Então essa tabela aqui ela resume as propriedades dessas principais janelas. Eu vou usar essa tabela mais na hora de projetar o filtro, mas basicamente ela fornece aqui o que vai ser importante, né? Qual que é a faixa de transição que essa janela, cada uma das janelas fornecem, e essa faixa de transição, ela obviamente vai variar com a ordem do filtro. A gente viu que se aumenta a ordem do filtro, a gente tem um filtro mais seletivo, então isso aqui está normalizado pela ordem de filtro, e também aqui, esses dados aqui que são dados então, das atenuações, né? Eu digo atenuação porque quando a gente está falando em faixa de rejeição, a gente está interessado em atenuação. Quando a gente está falando em faixa de passagem, a gente está interessado no ripple, né? Ou, quer dizer, o quão longe de 1 vai ser o ganho da faixa de passagem. Como que a gente vai então projetar um filtro? Aqui é uma sequência básica, obviamente, dependendo do projeto varia um pouquinho o outro, mas essa aqui é a sequência básica. A gente vai partir de especificações. Se as especificações foram dadas dessas maneiras, com as frequências limites de cada uma das faixas, faixa de passagem, faixa de rejeição, e aqui o ripple, né, a atenuação e ripple da faixa de passagem, e aqui seria o ripple da faixa de passagem e a atenuação da faixa de rejeição. Primeira coisa seria então a gente fazer essas conversões dessas grandezas que foram dadas em relativo para as grandezas absolutas e selecionar o pior caso, né, que seria o delta, é o mínimo entre esses dois deltas. Então, a frequência de corte, como a gente vai tratando de janelas que elas são simétricas, então elas vão fornecer uma frequência de corte, quer dizer, o ganho para a ômega C aqui, que vai ser meio, vai estar bem no meio, então, dessas duas frequências limites. Então, a gente determina, se a especificação foi dada dessa maneira, né, a gente determina a frequência de corte como sendo o centro das frequências aqui limites de cada uma das faixas. Depois a gente então vai determinar o delta, né, que seria a largura da faixa de transição, e esse A aqui, que seria a atenuação do pior caso. Né? Aí, a partir então da tabela, a gente vai selecionar qual janela. Né? Então, dada essas atenuações e dada essa largura de faixa, a gente vai, ao mesmo tempo que seleciona a janela, calcular também a ordem do filtro. Né? Isso vai ficar melhor no exemplo. Mas, finalmente, a gente já pode, escolher da ordem do filtro, montar o que seria a resposta ao impulso ideal. Aqui é o ideal, mas ela já está deslocada aqui e, digamos assim, já tem o tamanho certo. Né? E, finalmente, então, multiplicar ponto a ponto aqui a resposta do impulso que foi calculada acima pela janela. Né? Então, a janela ela vai meio que atenuar os coeficientes que ficam perto da borda. Né? Então, já que a maioria das janelas elas têm esse formato aqui, que elas tendem a atenuar, tirando a retangular, que não faz nada nos coeficientes, mas as outras janelas vão modificar os valores dos coeficientes do filtro, de modo, então, a oferecer aquele valor de ganho desejado. E aí, finalmente, a gente tem que testar, né? A gente verifica, então, se o filtro atende às especificações e, caso contrário, o que a gente pode fazer é aumentar a ordem do M e, obviamente, a gente tem que verificar se a gente selecionou aqui a janela correta. Então, vamos ver aqui um exemplo. Um exemplo, dado essas especificações, a gente quer, então, projetar um filtro que atenda essas especificações. Obviamente, é um filtro FR, aqui não foi dito, mas a gente começa sempre com passa baixa, depois a gente vai extrapolar, né, para outros tipos de filtro, que são os filtros em multibanda, a gente vai poder, então, projetar com multifaixa, desculpa, onde a gente vai poder, então, projetar um filtro arbitrário. Né? Então, partindo dessas especificações, a gente vai calcular com aquelas expressões o ΔP e o ΔS. Aqui deu 0,0058 para o ΔP, 0,0032 para o ΔS. A gente seleciona o pior caso, quer dizer, o menor ripple é sempre o mais difícil de atingir, então a gente seleciona aqui como nosso delta 0,0032. A frequência de corte vai ser a média, então, do ômega P e do ômega S, então 0,3π.
E usando então calculando o A, né, a partir desse delta, a gente vai ter 50 dB com delta ômega de 0,1, a gente volta lá na tabela e vai selecionar a primeira janela que provê aquela atenuação que a gente quer de 51. Né? Então a gente vem aqui nessa coluna S e a atenuação ali de 51. A primeira janela, se a gente fosse escolher a janela REN, ela não ia fornecer essa atenuação, a gente precisa então escolher a primeira que fornece a atenuação desejada. Se a gente escolhesse a REN, a gente não ia ter a atenuação desejada, então a janela que a gente precisa escolher é a REN. Daqui a gente já pega então essa expressão, que é a expressão do delta ômega, o 6,6π sobre L, para calcular a ordem do filtro. Então, delta ômega aqui, que é o nosso 0,1π, né, vai ser igual a 6,6π sobre L. Daqui a gente tira então que o L é 66. O L é o número de coeficientes, então é o M mais 1. A gente vai então mudar, se a gente fosse calcular direto a ordem do filtro, o M vai dar 65. A gente vai somar 1 ao 65 para ter um filtro do tipo 1. Lembra que a gente quer ser TPM par para filtros do tipo 1 que não tem nenhuma restrição de ganho nas frequências ômega igual a 0 ou ômega igual a π. Então a gente tem um filtro mais flexível e não tem o problema lá dele ser, por exemplo, um passa alto, um passa baixa, e a gente recair em um tipo de filtro que não vai ter o resultado esperado. Então, sempre o M par, somamos 1 aqui para o M seria 65, foi para 66. Depois a gente monta a resposta ao impulso, com o ômega C, do mesmo jeito que a gente já estava fazendo, e finalmente a gente formaria então a resposta ao impulso final, fazendo a multiplicação da resposta ao impulso ideal, deslocada, esse HD, com a janela, e finalmente a gente vai então para o Python agora para ver se esse filtro atende às especificações. Bom, então aqui coloquei aqui as especificações de novo, né, o ômega P, já deixei sem o π para na hora de a gente botar ficar mais fácil. Então ômega P, ômega S, os deltas, delta P e delta S. O filtro foi de M ordem 66, a gente gera o Nzinho aqui, que são os coeficientes, de 0 até M. E aqui eu já estou formando de uma vez só a resposta ao impulso. Então essa parte seria a parte da janela, né? Então isso que eu estou marcando aqui seria a parte da janela. Estou usando uma função pronta aqui da biblioteca SciPy Signal, que é essa função Windows Hamming. Ela já calcula, mas basicamente ela implementa, né, a expressão da janela Hamming. Então a gente pode voltar aqui. Basicamente é uma maneira mais fácil aqui da gente implementar a expressão da janela Hamming. Já está dentro da biblioteca, tem outras janelas ali também. Então voltando aqui. E essa segunda parte seria a parte do HD, né, que é a resposta ao impulso do filtro ideal, já deslocada, e com o ômega C aqui em 1.3π. Então aqui a gente, basicamente, esse Hzinho é gerando a resposta ao impulso. Depois a gente vem para a hora de plotar, né? Então eu faço a DTFT da resposta ao impulso para ter resposta em frequência. Aqui tem o H e o ômega. Vamos plotar o valor absoluto. A gente não precisa plotar a fase aqui, porque a gente está com resposta ao impulso simétrica. Então a gente vai ter fase linear, vai ter um filtro sem distorção. E aí, finalmente, aqui, essas outras linhas, é simplesmente para a gente colocar então os limites ali das especificações para facilitar a visualização se o filtro está atendendo às especificações. Então, estou gerando barras aqui, uma barra na faixa de passagem com o máximo aqui em 1 mais delta S, né, que seria o máximo, aí, o que a gente permite que o ganho seja acima do valor 1. Mesma coisa para 1 menos delta S, então seria o mínimo ganho permitido para a faixa de passagem. Depois vou gerar essas duas barras aqui para delimitar a faixa de transição. A faixa de transição basicamente é uma faixa onde o ganho pode ser qualquer um. Então é uma transição de uma faixa para outra. Obviamente o ganho vai decrescer, né? No caso um passa baixa, né? Ele vai decrescendo então dentro dessa faixa. Mas para outros filtros pode ser que ele suba, né? Se for um filtro passa alto, se for um filtro multibanda, depende aí, passando uma faixa para outra, como é que vai ser a variação do ganho. E aí finalmente a gente plota mais uma barra aqui para delimitar então o máximo ganho permitido para a faixa de rejeição, né? Então, executando esse código, a gente obtém então aqui o nosso filtro. O filtro passa abaixo, a frequência de corte está aqui no meio, né, o 0,5π, e vamos dar zoom então agora nessas faixas aqui para ver se o filtro realmente está atendendo às especificações. Então, vou primeiro dar um zoom aqui nessa faixa. Então, essas barras elas estão auxiliando, né? E aqui a gente consegue ver então que o ganho do filtro, né, está dentro da faixa permitida aqui, de 1 mais ΔP e 1 menos ΔP na faixa, quer dizer, para as frequências menores que a frequência ômega P, né, que é a frequência limite da faixa de passagem. Então, tá ok, né, essa parte da faixa de passagem tá ok. A gente vê aqui que ele na hora que ele sai aqui, então, na hora que ele entra na faixa de passagem, né, que seria, ele passou aqui do ponto 25π, ele já está, então, daqui para cá, ele já teria um ganho liberado, né, ela pode ter qualquer ganho, mas ele, então, está cruzando aqui, ainda dentro desse limite 1 menos ΔP, 1 mais ΔP, ele cruza ainda com ganho dentro desse limite a frequência de ômega P. Então está tudo ok com esse filtro na faixa de passagem. Isso na faixa de passagem, está aqui a faixa de transição e finalmente aqui
como é que está o filtro na faixa de rejeição, né? Então, dando um zoom aqui, a gente consegue ver que ele entra aqui na faixa de transição. Vou dar um outro zoom aqui. Ele entra aqui na faixa de transição mais ou menos por aqui. Então, na hora que ele entra na faixa de transição, ele já está com um ganho permitido. E aqui também ele tem, então, uma atenuação aqui, que é a atenuação, está dentro aqui da atenuação máxima permitida para essa faixa. Então, aqui a gente tem, no final aqui dos slides, a gente tem, tá aqui um resumo, né, do projeto do filtro. Aqui a magnitude plotada diferente, a gente plotou ali no Python em valor absoluto. Aqui está plotado em valor relativo, né, em dB, e tem zooms aqui de aproximação do erro, e aqui seria então a resposta do impulso final. Aqui já foi feita a multiplicação pela janela, quer dizer, a janela vai, de novo, ela vai atenuar esses coeficientes aqui perto da borda, e essa atenuação então vai conferir a resposta em frequência desejada. Então, essa primeira aula fica por aqui, até a próxima.